Se você é um profissional em transição de carreira e quer saber mais sobre os 3 pilares para fazer uma transição bem eficiente, esse vídeo aqui é perfeito para você. Vem? Olá, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Jaqueline Vilela, sou a fundadora da Parent Coaching Brasil. Antes de ser a fundadora da Parent, eu era a Jaqueline Vilela, diretora de uma empresa de comércio exterior. Dá para imaginar? Com uma pequena participaçãozinha aí nessa empresa. Durante muitos anos, a minha vida se resumiu ao mundo corporativo, essa é a verdade. Eu trabalhava perto de casa, eu tinha liberdade no que eu fazia, eu estava muito bem colocada, eu era respeitada nessa área e ganhava muito bem. Como assim largar tudo? Tá louca? Filha, você tem estabilidade. E mais, eu tinha uma filha pequena para criar, então essa sensação de que tudo precisava ser muito bem arquitetado tomou assim conta de mim completamente. Também por sorte, claro, os anos de gestão da empresa me deram essa vantagem competitiva de pensar nessa transição em etapas. E eu vejo muitas pessoas que passam a vida toda querendo mudar de vida. Não é louco isso, assim? Insatisfeitas com o que vivem, sonhando com o que querem, mas sem mover um músculo sequer para ir atrás desse sonho. Muitas pessoas me dizem assim: ai, Jaqueline, eu queria tanto largar o que eu faço, fazer outra coisa. E aí essa palavra queria salta. E quando eu pergunto o que efetivamente a pessoa está fazendo para que a transição de carreira seja efetiva, ela desconversa, diz que ainda está amadurecendo a ideia, ou que a vida está difícil, ou que o tempo está escasso. Então, esse não é um pilar, mas é algo que traduz todo o resto. Se você quer fazer uma transição de carreira, você precisa se comprometer com essa transição. É o mesmo que querer fazer uma viagem, sabe? Esse ano, por exemplo, eu queria ter feito várias viagens e eu não fiz. Saco, né? Não fiz. E às vezes eu fico muito brava comigo, porque eu sei que eu não me comprometi, eu não planejei. E adivinha só, elas não aconteceram. Pois é, né, Jaqueline? Não aconteceu por quê? Não planejou. Tá reclamando do quê? Então, se você não se comprometer, a sua transição de carreira nunca vai sair do papel, essa é a verdade. Então, sem enrolação, o que você precisa saber sobre transição de carreira em 3 pilares essenciais tá aqui agora. Primeiro, faça um inventário de atitudes. As suas atitudes contam mais nesse momento do que qualquer outra coisa. Vou repetir, qualquer outra coisa. Então, mas que atitudes você precisa começar a tomar agora? Eu, por exemplo, tive que rever os meus gastos. Quando você tem uma certa estabilidade, você esbanja. Talvez saia demais, talvez gaste demais com coisas. Então, a transição de carreira, ela requer que você volte para a sua essência e revisite a sua vida financeira. Basicamente, você vai precisar responder a uma pergunta: qual o mínimo que você precisa para se manter? Quem tem família pode também se perguntar: o quanto a nossa família precisa para nos manter? E isso precisa sentar todo mundo, avaliar o que cada um abre mão, o que pode, o que não pode temporariamente não ter. Porque tudo é uma fase. Por um período da minha vida, por exemplo, eu não conseguia ir a lugares que eu queria, eu não consegui jantar nos restaurantes que eu estava super acostumada, sair o quanto eu queria, viajar quanto eu mereço. Só que quando você tem um propósito maior, que nesse nosso caso é sentir a vida, sentir que vai contribuir, sentir que vai fazer uma transição de carreira e que você vai estar mais perto do que deseja viver, esse período faz muito sentido. O que não pode é paralisar nesse período e se entender que ele é bem transitório. Então, o inventário de atitudes, ele passa também pelo que você tem que fazer e onde precisa mudar para efetivar a sua transição. Eu, por exemplo, eu percebi que onde eu estava não era o melhor lugar do mundo para networking. Então, onde eu estava, todo mundo falava de comércio exterior e eu queria falar sobre coaching de pais. E na época que eu decidi trilhar esse caminho, também não tinha aí uma comunidade de coaches parentais, porque nem existia essa modalidade. Mas aí eu me aventurei na área mais próxima que eu consegui, que foi incluir no meu inventário de atitudes ter contato com pessoas que me inspiravam. Hoje, você já tem condição de ter contatos com profissionais parentais através das certificações da Parent Coaching Brasil. E se você não está usando esse recurso, vai ter problemas lá na frente. Segundo, tenha um plano de transição. Não precisa ser assim na loucura, sabe? Muitos profissionais, eles são obrigados a se afastar dos seus serviços porque simplesmente adoecem.
E isso simplesmente se deu porque ficaram muito tempo vivendo o que não queriam, sem perspectiva nenhuma para sair ou para fazer outra coisa. Então a sua transição sim precisa ser pensada, principalmente se você descobre que o que você precisa para se manter ainda vem desse trabalho que você tá. Talvez você perceba que não, que o seu parceiro, sua parceira pode manter a família para você se reestruturar. Então, nesse caso, a pergunta é: por quanto tempo a gente consegue manter só um salário de uma das partes nessa transição? Então, vamos imaginar assim, que vocês percebam que conseguem se manter 6 meses apenas com o salário de uma das partes. Então, o seu plano de transição, ele precisa prever onde você quer chegar dentro desse período e tudo que você precisa para, em 6 meses, estar com clientes que garantem o salário que você tinha lá no seu emprego anterior. Pode ser que não seja o parceiro, mas que você perceba que tem uma verba, uma poupança ou até mesmo a própria rescisão contratual do seu atual trabalho. Quanto tempo ela dura se você gastar apenas o mínimo para se manter? Ou pode ser que não tenha jeito mesmo. Você percebeu que realmente precisa se manter nesse atual emprego para ter as suas contas pagas. Então a pergunta é: quanto tempo do meu dia eu tenho para trabalhar no meu plano B, que é o que vai se tornar o meu plano A daqui a algum tempo? E aqui muitas pessoas falham porque elas não querem ter mais trabalho do que já tem. E gente, sinceridade, se você não tem como largar o seu emprego atual para viver pelo seu segundo emprego, sim, por um período você vai ter aí que se desdobrar, não tem outro jeito. Eu tive que conversar com o marido, com a minha filha, dizer para eles o seguinte: olha, eu tenho um sonho, eu não tô mais feliz fazendo o que eu faço e para viver esse meu sonho durante um período, eu vou precisar trabalhar mais. Só que eu não consigo sem vocês, então eu preciso dessa ajuda, desse apoio. Essa foi a minha conversa. Então eu atendi à noite, eu atendi a final de semana, eu atendia no horário do meu almoço. É cansativo? É, mas de novo, é transitório. É construindo o seu nome, a sua marca, os seus resultados. Porque aí uma pessoa indica a outra, que indica a outra. E aí você vai percebendo que você pode, você vai ganhando essa confiança. Terceiro, tenha um plano de autodesenvolvimento. Então não existe nada que te obrigue a se desenvolver mais do que empreender, mesmo. A minha maior escola de desenvolvimento, porque todos os dias eu sou obrigada a olhar para os meus medos, para as minhas limitações. Então você vai precisar ter um plano sim de autodesenvolvimento que englobe que tipo de competências você precisa desenvolver para esse seu novo trabalho, que tipo de ferramentas você precisa para impactar quem você deseja e que tipo de rotina de autocuidado você precisa ter para não se sabotar. Você vai ter que revisitar lá o seu inventário de atitudes e perceber que para que isso ocorra naturalmente, você precisa de um plano de autodesenvolvimento. Então, enquanto eu estava lá no mundo corporativo, eu me preparei. Eu atendi todo mundo da empresa, eu gerei resultado para eles, eu atendi os filhos deles, eu atendi eles como família, porque o meu plano de autodesenvolvimento passava pela atitude de agir. Agir o máximo possível para que eu pudesse conseguir fazer a transição de carreira me sentindo mais segura atendendo. Então a minha transição completa se deu em 2015. Desde 2012 eu me preparei. Foram 3 anos intensos da minha vida de trabalho duplo, poucos recursos financeiros. Pela primeira vez na vida eu dependi do meu marido para comprar coisas pessoais mesmo. E pela primeira vez eu pedi dinheiro pro meu marido. Pela primeira vez eu tive que olhar para os meus pais e dizer assim: olha, eu não vou poder mais ajudar como eu ajudava antes. Pela primeira vez eu tive que encarar o olhar de preocupação da minha mãe, dizer para mim mesma assim: esse olhar é dela, não é meu. E o que eu digo para vocês é que valeu a pena para mim. Talvez você perceba que consegue conciliar as duas coisas. Talvez você perceba que a transição era mais fácil do que você imaginava. E talvez esse vídeo tenha te dado uma inquietação, mas é normal, dá medo, mas ele passa. Então, como última tarefa, além de todas as que eu coloquei aí acima, faça uma lista. De um lado, você vai colocar tudo o que você perde fazendo a transição, desde estabilidade financeira, benefícios até outras coisas. E do outro, você vai listar tudo o que você ganha fazendo a transição, que oportunidades e realizações essa transição vai te trazer. E todos os dias vai avaliando qual vai ser a sua decisão, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os profissionais que você sabe que também estão passando por essa difícil escolha de agir em busca da transição. Curta também esse vídeo para eu saber se ele foi relevante para você ou não.
Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.